Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Biologia e Ciência mais biologia e ciência na sua vida. Eu sou o professor Jeffles e hoje vamos ver as características gerais dos vírus, portanto caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. A palavra vírus deriva do latim e significa veneno, fluido venenoso ou toxina. Isso acontece porque nos primeiros estudos envolvendo esses seres, que até então na época eram desconhecidos, basicamente o pessoal pegava uma planta que estava contaminada com uma doença misteriosa chamada mosaico do tabaco e retirava suas folhas e fazia um extrato, um fluido dela. E pegava esse fluido e contaminava outras plantas, percebendo que as outras que estavam saudáveis ficavam doentes. Ou seja, esse líquido extraído da planta doente funcionava como um veneno ou como uma toxina. E daí o nome, veneno, fluido venenoso ou toxina, ou melhor, vírus. A segunda característica diz respeito à estrutura desses vírus. Eles não possuem células, e aí eles são classificados como seres acelulares, ou seja, seres que são desprovidos de células. Por essa razão, os vírus não são considerados seres vivos, uma vez que o conceito do que é um ser vivo permeia pela existência de célula, ou seja, você só é considerado ser vivo na natureza se você possui célula. Pelo menos é o conceito que a gente tem agora. Além disso, nós precisamos ter outras características que os vírus não fazem por conta própria, como, por exemplo, mutação, evolução e reprodução. Os vírus, para fazer qualquer uma dessas coisas, eles precisam ter uma célula para poder trabalhar para eles. Então, os vírus não são considerados seres vivos. Se eles não são considerados seres vivos, a gente acaba indo para a terceira característica. O que eles são, então? Vamos chamá-los de parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Que são seres que precisam obrigatoriamente estar dentro de uma célula. Daí o nome parasita intracelular obrigatório. Uma vez que ele consegue entrar dentro de uma célula, ele obriga a célula a trabalhar para ele. E essa célula vai passar a fabricar novos vírus. É isso que a gente observa. Então a célula antes estava fazendo o quê? Estava respirando, estava fazendo digestão, estava recebendo substâncias, eliminando substâncias, estava se controlando, estava se reproduzindo. E agora que o vírus chegou lá dentro, o vírus agora está obrigando essa célula a parar suas funções vitais e trabalhar em prol desse vírus, fabricando novos vírus. Então, basicamente, a célula vira uma fábrica de novos vírus. E é importante lembrar, os vírus eles não infectam apenas os seres humanos, eles são encontrados infectando todas as formas de vida. Por exemplo, nós temos vírus que infectam bactérias, são chamados de vírus bacteriófagos. São os de maior interesse dentro da ciência, além, é claro, dos vírus que causam doenças no ser humano, em animais e em plantas, que são de interesses econômicos ou de interesse da saúde pública. Então o vírus ataca algas e protozoários, vírus atacam fungos, vírus atacam plantas e vírus atacam animais. Então existem vírus que são específicos de espécies específicas. Entretanto, os vírus, em algum momento, eles podem saltar de uma espécie para outra e causar problemas de saúde graves, como foi o caso agora da pandemia de Covid-19, que era um vírus que era encontrado principalmente em morcegos, cobras e pangolins, e de alguma forma eles aprenderam a viver no ser humano, causando os prejuízos que a gente já conhece. Os vírus têm uma capacidade de cristalização. Isso significa dizer que quando o vírus está fora de uma célula, fora de seu hospedeiro, o vírus consegue criar uma capa protetora que vai depender de espécie para espécie, quanto tempo essa capa protetora vai durar. Pode ser de algumas horas até, por exemplo, dependendo da espécie, séculos. Então tem vírus, por exemplo, que estão congelados aí, que é da época dos dinossauros, estão nas regiões de geleira. E com o derretimento das calotas polares, devido ao aquecimento global, esses vírus podem cair no oceano, contaminar um peixe, e esse peixe pode ser pescado e depois contaminar o ser humano. É claro que eu estou dando uma viajada aqui, mas existem essas possibilidades, e aí a gente dá início a uma nova pandemia
graças ao descongelamento das calotas polares, fruto do aquecimento global e da ação humana. Então imagine o seguinte, eu estou aqui doente com Covid, e aí eu tossi, eu espirrei, o vírus agora está no ambiente, e aí ele está agora aqui, ó, conseguiu cair em cima desse móvel, que a gente chama coisa inanimada, não viva, nesse caso fômite. Então essa fômite aqui, que será essa estante, estará contaminada com o vírus, que vai resistir ali por algum tempo, dependendo da espécie, cristalizado. Daí alguém vem, desavisado, toca aqui, depois passa a mão das mucosas, como nariz, olhos e boca, e aí essa pessoa agora está com o vírus dentro do seu organismo, e aí o vírus poderá entrar nas células, invadir suas células, obrigar suas células a trabalhar em prol dele, e aí a gente tem uma nova pessoa doente. Os vírus são muito pequenos, e a unidade de medida principal para medi-los é o nanômetro, que é a mesma coisa de você pegar o metro e dividir ele em 1 bilhão de pedaços. Nesse caso, a gente tem vírus que, por exemplo, tem um tamanho de 10 nanômetros, outro de 28 nanômetros, então vai depender de espécie para espécie. Mas, de um modo geral, eles são bastante pequenos. Agora vamos analisar as estruturas básicas de um vírus, né? Como que é o corpinho do vírus? Como é que é a anatomia dele, se a gente pode dizer assim? Basicamente, os vírus eles são formados por proteínas, existem proteínas estruturais que vão formar o corpo dele exatamente, e existem proteínas funcionais, que vão desempenhar algumas funções, como proteínas de ligação a células específicas, ou proteínas do tipo enzima, que irão acelerar reações dentro da célula, inibir reações dentro da célula, ou, por exemplo, mandar a célula fazer alguma coisa. Então, basicamente, é o que nós vamos observar. Além disso, o material genético, que são os ácidos nucleicos. Então, a gente pode resumir um vírus em basicamente duas coisas: proteínas de vários tipos e ácidos nucleicos. Então, vamos analisar agora as estruturas básicas que eu acabei de falar. O primeiro é o material genético, que é o ácido nucleico. Ou vai ser DNA, ou vai ser RNA, ou vai ter os dois ao mesmo tempo, DNA e RNA simultaneamente dentro do vírus. Vai depender da espécie. Cobrindo esse material genético, esse ácido nucleico, nós vamos ter proteínas chamadas de capsídeos, que eu estou representando por essas pequenas bolinhas que vocês conseguem ver. Esses capsídeos vão se unir, vão se agrupar, vários deles, até cobrir todo o material genético. Aí a gente chama isso de capsômero. Então, capsídeo forma capsômero e o material genético, o ácido nucleico, está dentro desse capsômero. A gente pode chamar todo esse conjunto de nucleocapsídeo. Então, tem vírus que é exatamente apenas isso. Nucleocapsídeo, com material genético no centro. Basicamente é isso. Porém, existem alguns vírus que, além de ter essas estruturas que eu falei, existe um envelope, que é uma estrutura que está cobrindo tudo isso. Nesse caso, vai ter proteínas estruturais, que são proteínas que vão ajudar esse vírus, esse corpinho do vírus, a se ligar a células específicas. Então, basicamente, é isso que a gente observa em um vírus. Para finalizar nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os vírus que atacam bactérias, que são os vírus bacteriófagos. Nesse caso é bem simples, a bactéria recebe o vírus coloca o material genético dele dentro da célula bacteriana, a célula bacteriana une o material genético dela ao material genético do vírus e, em seguida, essa bactéria passa a fabricar várias proteínas e vários materiais genéticos para formar novos vírus. Então a célula vira uma linha de montagem de vírus. Quando essa célula está repleta de vírus, cerca de 100 a 200 vírus, ela se rompe, esses vírus se espalham no ambiente e vão contaminar novas bactérias e reiniciar o ciclo. Esse chama-se ciclo lítico, é o ciclo de reprodução desses vírus bacteriófagos. Existe um outro ciclo, que é o não lítico, chamado de ciclo lisogênico, que é esse outro que a gente consegue ver agora. É bem parecido, só que veja só o que acontece. O vírus insere o material genético dele dentro da bactéria, esse material genético se une ao material genético da bactéria,
e a bactéria continua tendo a sua vida normal, só que agora ela tem um material genético desse vírus. Aí ela consegue viver a vida tranquila, inclusive se reproduzir e formar novas bactérias iguais a ela, com o material genético do vírus, ou seja, clones. Quando o ambiente está repleto dessas bactérias, e dependendo das condições, essas bactérias que estavam com o material genético do vírus e que são clones daquela que foi infectada, podem iniciar agora o ciclo lítico. E aí elas vão passar a produzir vírus, porque ela tem a informação genética do vírus, e vão se romper e esses vírus vão se espalhar no ambiente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. Até a próxima!